Boa noite, amada igreja. Que alegria, que derramar. Meu coração está transbordando de felicidade. Mas de felicidade de uma forma sobrenatural. O que aconteceu aqui nesses dias e tudo que a gente está escutando, que vocês têm falado, que realmente foi muito mais do que vocês esperavam. Foi muito mais do que nós esperávamos. Porque realmente Deus, Ele surpreende. A pastora Tânia fala: filha, Deus vai te surpreender. E Deus tem me surpreendido a cada dia. E eu fico muito, muito feliz. Eu quero saber quem esteve aqui no final de semana. Levanta a mão. Oh, glória a Deus, glória a Deus. A maioria, né, mais de 90% esteve aqui. Tá? E eu quero saber quem foi abençoado. Levanta a mão. Amém. Foi muito ensinamento, muito testemunho. E eu creio que nós recebemos muito. Mas a palavra fala em Lucas 12:48. Diz assim, vamos abrir ali, Lucas 12:48. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. A palavra fala que, em outras traduções, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Fala assim comigo: ai. É muito sério. Nós recebemos uma porção de conhecimento, nós recebemos uma porção de entendimento. Agora eu digo: ai. É sério, gente, é sério. O que nós vamos fazer com tudo que nós recebemos aqui? O que nós vamos fazer com tudo que nós aprendemos aqui nesse final de semana? E eu meditando a palavra, eu orando, e o Senhor falou comigo: filha, foi derramado muito. Eles aprenderam muito da minha parte. Pergunta para eles o que eles vão fazer com tudo que eles receberam. E a minha ministração hoje: talentos enterrados. Ai. Talentos enterrados. O Senhor falou comigo: eu levei muitos ali que tinham talentos enterrados. E pela minha misericórdia, eu desenterrei esses talentos. Eu arranquei esses talentos que estavam enterrados. E eu coloquei na mão. Abre a sua mão assim, agora. Pai, em nome de Jesus, Pai, o Senhor desenterrou talentos, Pai. Nesta noite, Pai, o Senhor coloca esses talentos de volta, na mão daqueles que enterraram, na mão daqueles que guardaram, que sabem que tem dons, que sabem que foi entregue, que sabem que foi confiado na mão deles, Pai. Coisas grandes, Pai. Pai, nessa noite, o Senhor devolve para eles. O Senhor perdoa eles. O Senhor está mandando te dizer que Ele te perdoa. O Senhor está mandando te dizer que você está perdoado, porque você entregou seus talentos. Porque Deus te deu algo de muito valor, mas de muito valor no mundo espiritual. Algo que Ele só confiou a você. E Ele manda falar. Que Ele quer que você multiplique esses talentos.
Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, Pai, cadê teus filhos, Pai? Que o Senhor confiou talentos, Pai. O Senhor confiou coisas grandes, Pai. O Senhor confiou, Pai, na mão deles, Pai, algo espiritual, sobrenatural, Pai. E nessa noite, Pai, o Senhor desenterra esses talentos, Pai. E entrega. Pai, em nome de Jesus, toca na mente, toca no coração. Pai, toca neles, Pai. Para que eles possam enxergar, Pai, aonde eles enterraram. Que eles possam valorizar agora, Pai, que o Senhor está devolvendo para eles, Pai. Porque o Senhor fala agora, Pai, que o Senhor devolve para cada um deles que entrou aqui. Pai, o Senhor que trouxe, Pai, aquele que nem queria vir, aquele que estava trabalhando, que não queria vir, mas o Senhor falou: vai, levanta, porque eu tenho algo para te entregar. Entenda, você que veio hoje aqui, mesmo não querendo vir, foi Deus que te trouxe, porque Ele está te devolvendo o que você entregou. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar para vocês que Deus começou a fazer algo sobrenatural. Algo sobrenatural. E você precisa entender que você tem que começar a guardar esses talentos, guardar e colocar eles em prática a partir do momento da sua santificação. Você se santificando, você vai pegar esses talentos e você vai multiplicando eles, porque na santificação o Espírito Santo vai falando com você e vai fazendo você multiplicar. A Bíblia diz que é melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. Ai, pastor. Segundo Pedro 21, 22. Olha o que diz. Olha o que diz. E a gente precisa entender. Mas estes, como os animais irracionais. É 2 Pedro 21, 22. 2 Pedro, capítulo 21, versículo 22. Travou? Tá, deixa eu abrir aqui então, porque eu anotei errado. Tá? O que a Bíblia fala? Em 2 Pedro 21. Pedro 2, 21, 22, tá? Porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhe for dado. É melhor não conhecer, do que conhecer, se desviando. O 22, desse modo sobreveio o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porta lavada ao espojadouro da lama. O que você vai fazer aqui? Entenda, é melhor você não ter conhecido que você conheceu se você voltar a praticar as velhas obras. Deus desenterrou talentos, Deus te trouxe de volta. Você teve talentos nas suas mãos, mas você enterrou ali e voltou para o mundo. E você voltou para as antigas práticas. Você fez o que era errado. Então nós não podemos, nós precisamos nos desviar do mundo. Nós não podemos voltar para as antigas práticas. Nós precisamos avançar para o alvo. Deus tem algo que confiou nas suas mãos. Algo sobremaneira natural. E Ele só vai fazer. Ele só vai te entregar mais se você se santificar, se você se purificar. Eu quero que vocês abram Efésios, capítulo 4, do 23 ao 32. Efésios 4,
23 ao 22. E vos renoveis o espírito da vossa mente, e vos revistais um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Para um pouquinho. Palavra torpe, você sabe o que significa a palavra torpe? É a palavra torpedo. Um torpedo vai e explode o alvo. Se você lançar uma palavra torpe contra alguém, você pode atingir aquela palavra, aquela pessoa pode destruir. Então não saia a palavra torpe da sua boca, mas só se for boa para promover a edificação, para que dê graças ao que a ouve. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Tudo isso nós temos que fazer, tudo isso nós já sabemos. Tudo isso nós já sabemos, mas por que com muitos que saem daqui, chega lá e começa a gritar no seu cônjuge, começa a brigar? Não tem perdão, não tem misericórdia. Nós precisamos praticar todas essas coisas que nós aprendemos, nós precisamos nos mover. Ah, o inimigo, ele atua, mas agora você já tem uma autoridade espiritual para parar. Você já tem autoridade espiritual, você entende como Satanás atua, você entende como as heranças, você tem que renunciar e mudar, pedir perdão e mudar. Muitas pessoas chegaram e falaram assim: pastora, o que aconteceu ali foi maravilhoso, sobrenatural, agora eu entendo que a senhora fala, que ali é o melhor lugar, que a presença de Deus, a palavra, aquele lugar eu não queria ir embora para minha casa. Hoje mesmo, uma amada chegou e falou: pastor, eu entendi, porque a senhora fala que aqui é o melhor lugar. Eu não tive vontade de sair. O problema não é só quando a gente está ouvindo a palavra de Deus, é quando a gente volta para a nossa casa. A gente tem que levar tudo o que a gente aprendeu. Tudo. Nós temos que nos controlar. E como nós vamos controlar? Através do Espírito Santo, buscando, clamando, pedindo, não irando, pedindo o batismo do amor, como a pastora também fala. Porque quando a gente ama as pessoas podem nos ofender, podem nos humilhar, nós vamos entender, nós vamos orar para ela, ela não está bem. Se uma pessoa está te ofendendo, uma pessoa não está bem, porque uma pessoa que está bem, ela não vai te ofender. Uma pessoa que ela está em Deus, ela não vai fazer coisas erradas. Uma pessoa que tem a paz no teu dentro do coração, ela vai ser diferente. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos viver diferente. Nós precisamos viver algo novo, verdadeiramente. Verdadeiramente. E nós precisamos entender que a santificação, ela não é de uma hora para outra. A gente recebeu tudo aqui. A gente recebeu uma porção maravilhosa do agir de Deus, do poder de Deus. A gente viu que é possível fazer. Deus faz na vida do outro, Ele vai fazer na nossa. Os testemunhos, eles seguirão aqueles que creem. Então, se estão seguindo ali, eu creio, vai seguir, vai acontecer na minha vida. Eu vou ser liberta, eu vou ser transformada, eu vou viver o sobrenatural de Deus. Eu vou. Mas e aí? Vocês lembram que eu falei? O que vocês querem? Vocês querem o reino ou vocês só querem a bênção? Será que só querem a bênção? Se só quiserem a bênção e não conseguir a bênção rapidamente, vocês vão embora.
Mas se vocês quiserem o reino, tudo vocês vão suportar, tudo vocês vão. O amor, ele cobre multidão de pecado, o amor, ele suporta todas as coisas, o amor, ele não se irrita, ele não tem maus pensamentos, ele vai pensar o que é reto, o que é bom, ele não vai suspeitar mal das pessoas, ele vai amar, ele vai orar, ele vai ter os olhos bons, e nós precisamos disso. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, nós precisamos ser quentes. Porque em Apocalipse 3, versículo 15 ao 16, fala que os mornos serão vomitados. Nós não podemos ser mais mornos. Não dá mais para ser mais mornos. Não dá mais para ser mornos. Não dá. Não dá. Não dá. Apocalipse 3, versículo 15 ao 16. Nós precisamos ser quentes. Diz assim: conheça as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Quem dera fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. No reino de Deus não tem lugar para morno, gente. Não tem. Não tem lugar para mornidão, não tem lugar para aqueles que ficam distraídos, não tem. Nós precisamos entender que nós recebemos um tesouro, mas um tesouro do mais valioso que é a palavra de Deus. Esse é o maior tesouro que um homem e uma mulher pode receber. E nós não podemos servir a dois senhores. Não tem como a gente servir ao mundo e servir a Deus. Não tem. Não tem. A gente precisa servir a Deus. A gente precisa verdadeiramente servir a Deus. Você quer a diferença? Você quer o céu? Ou você quer a bênção? A Bíblia fala que quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas vão ser acrescentadas. Mas as pessoas começam a procurar a bênção primeiro, para depois buscar Deus. Você não vai achar, não adianta. Então eu quero falar para você: o que fazer com os seus talentos? O que fazer com o que Deus te deu? O que fazer? Deus te deu muito, muito, muito e tem dado. Eu quero falar que antes da Páscoa, Jesus ele começa a falar em parábolas. Antes de ser crucificado, Jesus fala, ele exorta para a gente ser vigilantes e não andar distraídos. Nós não podemos mais andar distraídos. Abram lá Mateus 24, 42. Mateus 24, 42 diz assim: vigiai, porque não sabeis a que horas há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Depois ele fala em parábolas novamente do servo fiel e prudente e do servo infiel. Ele fala desse servo infiel. Eu não sei com quem você está, em qual situação, se você está como servo fiel e prudente ou se você está como servo infiel. Eu não sei. Mas hoje você pode decidir se tornar um servo fiel e prudente. E eu quero que você abra Mateus 24, do 50 ao 51, e eu quero falar que dá tempo de você consertar. Dá tempo de você consertar se você está sendo infiel. Dá tempo de você consertar se você não está ouvindo a voz do Senhor. Dá tempo de você se apartar. Porque não tem como servir a dois senhores. Não tem como você ficar num pé no mundo e outro e nas coisas de Deus. Não tem. Não tem. A gente precisa mudar o rumo totalmente, mudar. Nós precisamos. Olha o que diz: virá o Senhor daquele servo um dia em que o não
triste. Olha que triste. Ali haverá prantos e ranger de dentes. A gente precisa entender que antes de Jesus ser crucificado, nós estamos chegando perto da Páscoa, que não vai nos lembrar tudo que Jesus fez, que Jesus. E eu queria que você lesse Mateus 24, pegasse essa semana e começasse a ler, começasse a esmiuçar a palavra, começasse a devorar a palavra e ler, falar: Pai, eu quero mais, eu quero aprender mais, eu quero entender mais, eu quero entender mais. Então aqui, nessas parábolas, Deus nos ensina a ser vigilante. Na parábola dos 2 servos, a gente precisa entender que nós não sabemos nem a hora nem o dia que o Senhor vai vir, e nós precisamos entender também a palavra das virgens. Tudo é capítulo 24 e 25, a palavra das virgens, umas prudentes e as outras nessas insensatas. Porque muitas vezes a gente acha que vai dar tempo, a gente acha que não, vai dar tempo do Senhor vir, vai dar tempo de eu me preparar depois, então vai vivendo imprudentemente, fazendo as coisas de forma imprudente. E nós precisamos entender que nós precisamos do Espírito Santo, do azeite. Essas virgens, as sensatas, elas eram cheias do azeite, cheias do Espírito Santo. Gente, você conhece de longe quando uma pessoa é cheia do azeite. Você conhece de longe quando uma pessoa abre a boca e ela tem o poder e o fogo do Espírito Santo. Eu consigo chegar de longe quando uma pessoa abre a boca e ela tem o poder do Espírito Santo na boca dela. Ela abre assim e o coração queima, né? Ai, como é gostoso conversar com alguém que é cheio do poder do Espírito Santo. É maravilhoso, maravilhoso. Se encha do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Acorda, fala: Espírito Santo, vem comigo, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor. Espírito Santo, me direciona. Espírito Santo, não deixa eu fazer nada no dia de hoje se não for ouvindo o Senhor, se não for obedecendo o Senhor. Espírito Santo, feche os meus ouvidos para as trevas, que eu não ouço as trevas, que eu não escute as trevas, mas que eu escute somente a tua voz. Somente a tua voz. Porque depois você não vai vir reclamar para mim. Muitas pessoas falam: pastor, eu fiz isso, mas não deu certo. Mas você orou? Não. Mas você consagrou aquilo ao Senhor? Não. Mas você pediu para o Espírito Santo? Não. Mas como que quer que dê certo? Como que quer que dê certo? Não ouve a Deus, não busca a Deus, não pede direcionamento para Deus, vai fazer negócio sem pedir nada para Deus. Aí dá errado, aí você quer culpar Deus? Deus não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. A gente precisa estar debaixo da cobertura do céu de Deus, do Espírito Santo de Jesus, está ali com a verdade. Sabe? Porque quando você fala algo, quando você fala algo para uma pessoa, através do Espírito Santo, ele que se responsabiliza em cumprir. Quando você fala algo para uma pessoa, ele vai cumprir. E ele se responsabiliza. Eu não quero me responsabilizar por nada, mas a gente erra muito, gente, a gente é falho. Se a gente não estiver totalmente inundado, mergulhado e ouvindo a voz de Deus, a gente vai errar. Nós precisamos entender o que Ele quer conosco, o que Ele quer que Ele faça. Eu já me rendi, eu falei: eu me rendo, eu quero ver a voz dele, onde Ele mandar, eu vou entender o que Ele quer, eu vou fazer. Então nós precisamos ser vigilantes, ser prudentes, nos encher do Espírito Santo, tá? E aí guardar os nossos talentos ou usar os nossos talentos. Vocês lembram que eu falei que tinha muitos
enterrados. Eu quero que você abra, igual a tenha, Mateus 26, do 14, 26, 14, 25, 14, tá? 25, 14. A parábola dos talentos. Porque isso é também como um homem que partindo para fora da terra chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Aqui é Jesus, gente, antes dele ir para a crucificação, antes da Páscoa. Se você pega o Mateus 26, ele fala ali que depois de 2 dias que ele entregou essas instruções, essas palavras, ele foi crucificado. Era Páscoa. E ele foi crucificado. Então, ele estava falando dele mesmo. Jesus estava falando, olha, porque isso é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens. Talentos são bens que Deus está partilhando conosco. O 15. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se para longe, e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também com outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com ele. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. 24. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi da terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, pois, o seu senhor, disse: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado ao meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhes, pois, o talento e dai os que têm os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Ai, ai, ai. Olha o que Deus está falando para você. Deus está perdoando você nessa noite, porque você entregou seus talentos. Deus está te devolvendo os talentos que Ele te deu. Deus está te dando, está te devolvendo. Mas Ele quer que você use. Ele quer que você multiplique os talentos. Deus te deu algo e Ele fala com você. Deus fala com você. Não precisa eu falar com você. Eu quero que você abra o capítulo 26, do 1 ao 2, para você entender que é Jesus falando aqui. Ele é esse homem. Ele é. Olha o 26. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, 2 dias antes dele ser crucificado, nós estamos há 2 dias. Há 2 dias da semana da Sexta-feira Santa e há 4 dias da Páscoa. Então, é nessa semana onde Deus entrega essa palavra para o povo dele. É nessa semana que Deus te devolve
devolve. Sabe por que o Senhor está te entregando de volta os talentos nessa semana? Porque nessa semana Ele está te exortando novamente, nessa semana que antecede a nossa Páscoa. A nossa Páscoa é um memorial, é para a gente lembrar o sacrifício de Jesus na cruz, é para lembrar todo o sacrifício que Ele fez, para lembrar que nós não pertencemos a esse reino, nosso reino é o céu, nossa pátria é o céu. Nós temos que tirar os olhos desse reino, nós temos que olhar para o céu, nós temos que entender que nós precisamos separar do mundo verdadeiramente, que Ele tem entregue. Eu estou aqui com os meus talentos, eu quero multiplicar, eu vou multiplicar muito em nome de Jesus, porque eu vou até o confim do mundo pregando a palavra. Aonde Deus me enviar, eu vou pregar a palavra, ao que Deus quiser. Só que você vai falar: ah, pastor, Deus te entregou muito. Deus está te entregando muito, Ele entregou muito mais para você do que a mim. Engano seu. Engano seu. Porque aquele que tem um talento. E se você soubesse o valor que é um talento, ele dava para pagar 20 anos de salário. 20 anos. Você sabe que é um talento, você acha que você tem pouco. Mas o que Deus te deu na sua mão, dá para 20 anos você trabalhar para o reino aí, se você multiplicar, tá? E se você multiplicar, Deus vai sobejar, vai fazer muito mais. Então eu quero que você entenda por que Deus está dando essa palavra hoje para você. Está dando essa palavra porque Ele está te dando uma segunda chance para você mudar e para você enxergar tudo que Deus tem feito para você. Então, você recebe dons, você recebe talentos para ser usado, para transbordar na vida das outras pessoas. Para transbordar. Você tem que cuidar com zelo. Você tem que amar com zelo. E aqui não tem nenhuma pessoa que Deus não tem um talento, nenhuma. Ele pode ter te entregado menos, porque você ainda está acomodado. Porque Ele é justo, Deus é justo. Deus, Ele sabe em quem Ele vai confiar nas coisas. Se você é fiel no pouco, Ele vai te colocar no muito. Se você é fiel nas pequenas coisas, Deus vai te colocar nas grandes coisas. Entenda, seja fiel no pouco. Pegue esses talentos que Deus te deu e vá multiplicando. Você vai ver onde você vai parar. Você vai ver. Você sabe por quê? Porque quando você tem algo de Deus e você multiplica, você vira igual essa luz. Você vai se colocar no alto para brilhar cada vez mais. Para brilhar. Uma candeia que vai iluminar muitas pessoas. Muitas pessoas. Mesmo sem você querer. Mesmo você sem você desejar. Deus vai colocar no alto. Eu falo muito do pastor Antônio Júnior, porque é um pastor super tímido. Ele é tímido, ele tem, se você conversar com ele, você vê a simplicidade daquele homem, a humildade dele, a timidez que ele é. Mas Deus deu um talento para ele. Ele começou a ministrar a palavra, ele começou a ouvir o Espírito Santo, ele começou a desejar, buscar. E Deus, ele espalhou ele no mundo inteiro. Espalhou a voz dele no mundo inteiro. Entenda, gente, isso aqui vai passar. Isso aqui vai passar. É tão impressionante que o ano passado nós estávamos aqui organizando aqui para a vinda da pastora Tânia. Agora nós já estamos organizando e ela já está vindo de novo. Entenda, pegue o seu talento, pegue o que Deus te deu, multiplique as coisas que Deus tem colocado na sua mão. Confia, não ouça a voz de pessoas no mundo, se aparte do mundo. Não vá com a multidão, onde a multidão está indo. Não, vai no lugar que é santificado, vai no lugar que vai fazer diferença. Vai no lugar onde você realmente, o Espírito Santo fale da lei de Deus. Não vá com os olhos do mundo, pede a Deus, olha a Deus e fala: Pai, me separa, eu quero ser um pouco separado. Eu não quero ir com a multidão, eu quero ir com o teu Espírito Santo, eu quero que você abaixe a voz e orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero, Pai, que o Senhor multiplique os talentos, Pai, que o Senhor mostre para eles, Pai,
E sem a santificação, Pai, sem o Teu Espírito Santo, sem a prudência, Pai, sem a vigilância, Pai, eles têm que ser vigilantes, Pai, eles têm que estar, Pai, atentos à Sua voz, Pai. Pai, sem tudo isso, Pai, eles não vão conseguir, Pai, eles não vão conseguir multiplicar os talentos, Pai. Pai, então, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que eles sejam um servo bom e fiel, Pai, que eles entrem no Teu gozo, Pai, que eles entrem, Pai, que eles façam a diferença, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, que eles sejam fiéis, Pai, em nome de Jesus, Pai, Pai, que eles possam, Pai, hoje, Pai, eu sei que o Senhor está falando com muitas pessoas aqui, Pai, eu sei porque eu estou daqui, eu estou enxergando, Pai, eu sei que o Senhor está falando com muitas pessoas, vocês que estão com o olho fechado, continua o olho fechado, e aqueles que Deus falou com você, que você enterrou o seu talento, vem aqui para frente, vem pedir perdão.